Então, uma senhora nos relatou que a menina dela que tinha uma deficiência física, ela já estava há muito tempo em casa, eles estavam tratando até essa uma certa tristeza nela, entendendo isso, e ela estava há alguns meses que ela não queria sair de casa, estava se Uhum. sentindo envergonhada por algum motivo, eles estavam acompanhando isso. E ela assim falou cheia de emoção. Ela falou: "Quando a minha menina viu aquela luz toda, ela quis ir para a rua ver o que estava acontecendo". Eu sempre falo que o bom artista, ele consegue se expressar sem necessariamente usar as palavras. Então, um bom instrumentista, ele consegue te tocar apenas com os acordes do seu instrumento. E da mesma forma, o teu trabalho, tu precisa ter toda essa inspiração para conseguir impactar na vida das pessoas. Como é que é esse teu processo criativo? Quando eu entendi que a gente poderia levar isso para cidades, abriu muito a minha mente. E o que eu sempre tento obter nas decorações, no resultado final, é imaginando a reação de uma criança ao ver a decoração. Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no BC Primecast. E hoje nós vamos falar sobre as decorações temáticas que você encontra principalmente na sua cidade ali na época do Natal ou em outras festividades. E para isso eu estou com uma grande referência aqui. Estou recebendo a fundadora da Arte Cidade, a Priscila. Tudo bom, Priscila? Tudo bem, agradeço o convite, estou super feliz de estar aqui. Pô, com certeza, a felicidade é toda nossa, até porque tu é responsável por uma parte muito emocional das nossas vidas, porque as pessoas elas têm uma ligação muito grande com toda essa questão temática. Pô, eu no Rio Grande do Sul estava falando em off contigo em relação a Gramado, o quão o Natal Luz de Gramado se tornou notório no Brasil e quantas pessoas viajam o Brasil inteiro e até de outras regiões, de outros países para conhecer justamente para ter essa conexão, essa magia, o espírito do Natal. E às vezes as pessoas não percebem o tamanho da importância que esse tipo de trabalho faz na geração de conexões, o quão mágico isso é e o que isso impacta na vida das pessoas. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre qual foi a tua inspiração para criar a tua empresa Uhum. e se de certa forma tu também era uma pessoa que era impactado por isso e quis replicar isso no teu trabalho. Bom, com certeza. O Natal ele sempre me encantou muito, né? E eu sempre gostei de trabalhar com arte. E para mim foi muito novo quando eu conheci, e é uma coisa que é engraçado porque muitas pessoas quando me conhecem e que eu acabo comentando o que faço, elas me dizem: "Nossa, eu nunca havia pensado em quem faz isso, em quem cuida disso, só vejo as luzes". Então eu trabalhei numa empresa desse ramo como vendedora e não conhecia, foi tudo novo para mim. Eu entendi o que a decoração causava nas pessoas e alimentei ali o sonho de um dia ser uma decoradora. Só que de repente o sonho se tornou um pouco maior. Certamente, até porque não se trata apenas de decoração, é todo um projeto de inspiração, de tu criar toda aquela magia, todo aquele cenário. Eu nunca vou me esquecer uma vez, uma viagem que eu fiz com o meu filho, e ele ficou impactado e se emocionou com as decorações de Natal. E como isso cria memórias, cria laços afetivos entre a família, é algo ali que celebra uma magia, e é tão importante a mente que vai conduzir, que vai pensar tudo aquilo, porque naturalmente aquilo ali não se cria sozinho, tem uma mente por trás que vai conseguir ter a sensibilidade de captar. Eu sempre falo que o bom artista, ele consegue se expressar sem necessariamente usar as palavras. Então, um bom instrumentista, ele consegue te tocar apenas com os acordes do seu instrumento. E da mesma forma, o teu trabalho, tu precisa ter toda essa inspiração para conseguir impactar na vida das pessoas. Como é que é esse teu processo criativo? Justamente. Bom, eu sou apaixonada, né, pelo Natal. E o Natal ele me remete a isso, a memórias afetivas, à infância, à memória da família. E quando eu entendi que a gente poderia levar isso para cidades, abriu muito a minha mente. Então hoje eu participo bastante da criação. É algo que eu mais amo fazer na empresa, apesar de eu ser uma gestora e lidar com todas as situações da fábrica, né? Hoje nós
nós temos vários setores, então todos precisam de bastante suporte pelo crescimento que a gente veio obtendo aí nos últimos 14 anos, vamos quase para 15 anos, mas eu ainda sou apaixonada pela parte da criação. E o que eu sempre tento obter nas decorações, no resultado final, é imaginando a reação de uma criança ao ver a decoração. E eu entendo que quando a gente faz uma criança se emocionar, a gente consegue causar isso em todas as pessoas, em todas as idades. Ah, certamente, né? Como dizia Michael Jackson, as crianças não mentem. Então, Perfeito. se uma criança se impactou com aquilo, então significa que realmente tu conseguiu atingir o teu objetivo. Mas falando um pouquinho da tua empresa, vocês fazem toda a parte desde a concepção do projeto até a execução das peças. Como é que funciona? Por exemplo, vocês conseguem fazer todo o processo de fabricação das peças, parte vem de fora, como é que funciona isso? Exatamente. Foi algo que eu fui desenvolvendo, né, ao longo dos anos, mas eu entendi que para fornecer uma decoração de Natal para uma cidade, nós não poderíamos apenas entregar produtos. Então, nós trabalhamos muito em entender todo o processo do que a prefeitura precisa, desde o início da concepção, né, da ideia, até a entrega final. Então, hoje nós desenvolvemos artes, criamos as sugestões, entendemos o contexto, estudamos a cultura da cidade para propor algo que seja específico para ela, e aí depois vai para o processo de fabricação. Toda a fabricação é feita dentro da nossa empresa, né? No início, nós terceirizávamos algumas coisas, mas eu fui entendendo que o produto da Arte Cidade ele tem uma energia que a gente coloca nele desde o nascimento, né? Desde a concepção do projeto. E manter essa fidelidade, essa energia até a entrega final, fez eu trazer todos os processos para dentro da fábrica. Nossa, isso é fantástico e eu gosto muito de empresas que tenham toda essa centralização nos processos, porque isso é eficácia. Obviamente, dessa forma tu consegue garantir os teus prazos de entrega sem ter nenhum tipo de surpresa de algum fornecedor. E também eu pesquisei que vocês têm muita preocupação com a parte da segurança, o que faz total sentido, porque as pessoas às vezes olham, por exemplo, as decorações de Natal. Estou usando aqui o Natal como exemplo, mas obviamente que vocês fazem diversos tipos de decorações. Mas seguindo o exemplo do Natal, então, por exemplo, a criança vai lá e ela encosta na decoração, às vezes tem fiação, às vezes tem iluminação, e isso aí, se não é bem cuidado essa parte de segurança, pode gerar um problema grave, por exemplo, pode penalizar um município, machucar a pessoa que tiver aquela ocorrência ali, né? Então vocês prezam muito por ter essa segurança no desenvolvimento das peças de vocês. Exatamente. E nós precisamos muito de, às vezes, empresas que vão complementar esse trabalho propriamente na cidade, né? A finalização, uma manutenção. Então, nós procuramos manter todo o processo dentro da fábrica. Toda a fabricação é feita ali pensando na segurança. Alguns processos que antigamente nós tínhamos fora, para um gestor isso é bem complicado, né? Quanto mais processos você tem dentro da sua fábrica, mais você tem que buscar conhecimento, pessoas que entendam muito para poder garantir que ele saia com a perfeição que você quer, né? Mas na questão de segurança, estrutura, montagem, peças que são com iluminação, onde envolve a parte elétrica, tudo isso a gente faz pensando em crianças. Então, quando você foca na criança, você prevê todas as questões que podem acontecer envolvidas à segurança ou ao sentimento que ela está tendo ali dentro, né? Uhum. E hoje a Arte Cidade, ela desenvolve projetos não somente para as datas festivas, por exemplo, como Natal, Páscoa, mas, por exemplo, para algum evento de uma empresa privada que ela queira desenvolver, queira fazer algum segmento. Vocês fazem também isso? Com certeza, nós somos uma empresa criativa e o que a gente Aham. mais gosta são desafios criativos. Então, quando nos procuram para um aniversário de uma cidade, um evento, existem muitas festas, né? A gente estava aqui falando
da diversidade de culturas do Brasil. Então, nós já fizemos Natal no Acre, em Porto Velho, né, em Rio Branco. Então, são culturas muito diferentes. A gente sempre se propõe à criação. Hoje nós temos uma outra linha que é muito forte, que é a linha de Páscoa, Uhum. que também iniciou no Rio Grande do Sul, né? Então nos procuram muito, já existe um catálogo, mas a gente desenvolve o tema necessário para aquele evento. Muitas pessoas nos procuram para coisas muito diferentes, muito aleatórias, né? E como nós somos uma empresa de criação, a gente entende que aquilo é uma oportunidade de gerar algo que vai causar um encantamento, né? Ah, certamente. Uma grande dúvida que as pessoas têm, sobretudo os gestores públicos, às vezes eles pensam assim: nossa, mas por exemplo, Natal de Gramado ele é maravilhoso porque já tem todo um orçamento dedicado para isso. Mas o meu município eu quero iniciar, quero fazer o meu Uhum, Natal, mas obviamente eu não tenho todo o poder de investimento que uma Gramado da vida tem. uhum. Vocês conseguem formular projetos e adaptar para que o município tenha uma grande entrega, um grande projeto de acordo com o tamanho, com o orçamento daquele município? Sim, e isso é algo que a gente trabalha muito forte, porque nós abordamos várias cidades, desde cidades de 5.000 habitantes às capitais, né, e grandes cidades. E nós nos adequamos ao orçamento. A gente entende que quando a prefeitura ela inicia um projeto, o primeiro ano, sim, ela tenta ser mais contida, mas quando ela entende o retorno que isso traz para a cidade e que uma cidade pequena como era Gramado, né? Era uma cidade pequena. Pode se tornar algo que é grandioso, um grande roteiro turístico a partir da tematização. Eles começam a ver essa movimentação, eles entendem que isso passa a ser um investimento muito relevante para a cidade, né? Ah, certamente. Uhum, Propriamente o exemplo de Gramado, Gramado não era Gramado, Gramado foi construída. uhum, E muito em cima, por exemplo, de eventos como o Natal Luz, que é o maior sim. evento da cidade ainda até hoje, um grande referencial de Natal para todo o Brasil e, consequentemente, um grande gerador de receita e de empregos também, movimenta Sim. toda uma cadeia, não somente no que diz respeito a quem está diretamente envolvido no espetáculo, mas também em restaurantes, hotéis, porque isso daí movimenta toda a cadeia produtiva da cidade. E também eleva a autoestima dos moradores, porque se torna um ponto de orgulho, né? Nossa, o Natal da minha cidade, o referencial da minha cidade. E também é muito bom de tu sair, por exemplo, na praça da tua cidade, nos pontos ali, e ver aquela decoração, ver aquela iluminação. Isso daí traz uma autoestima pro público, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte: nos cases que tu já trabalhou, tu já conseguiu, por exemplo, pegar outro case de sucesso assim para trazer como exemplo de uma cidade que conseguiu ter esse avanço nos seus eventos por conta do desenvolvimento de um Natal, de uma Páscoa? Ah, a gente tem várias histórias, né? Mas uma até que a gente mencionou, eh, foi um trabalho super legal, foi Bento Gonçalves. Bento Gonçalves estava ao lado de, né, muito próximo turisticamente de Gramado, de Canela, e alguns anos atrás iniciou um trabalho. O Natal era praticamente esquecido, luzinhas enroladas em árvores, né? De uma forma mais econômica, digamos, na época para eles, e entenderam que era uma forma de reativar o turismo. E assim nós fizemos. O primeiro ano foi um pequeno investimento, o resultado foi ótimo e eles foram aumentando. Então, ao longo dos 6 anos, os números que foram apresentados na cidade, número de pousadas, a capacitação das pessoas, o entendimento de que ela era uma cidade que já precisava apresentar, né, algo com mais qualidade, foi fantástico para a cidade. A gente viu esse crescimento. E essa não é uma cidade, tem várias que a gente vê isso acontecer e sabe que a tematização ela é algo muito antigo, né? O turismo nasceu da tematização dos cartões postais, né? A Uhum. pessoa via aquela foto e se imaginava naquele cenário, né? Então, as pessoas se motivavam a ir para aquele lugar. Então, hoje a tematização é sem dúvida o melhor motivo para você sair da sua cidade e andar quilômetros ou viajar, né, horas
para conhecer algo diferente. A tematização ela chama demais, né? Certamente, ainda mais que nós vivemos numa época, a época do selfie, né? Com E todo certeza. mundo busca um lugar bacana para tirar suas fotos, para criar as suas memórias. E eu diria até que o município que não investe hoje na sua tematização, nos seus eventos, ele consequentemente vai perder para os demais que fizerem esse investimento ali, porque o público ele vai ir onde está melhor, né? Onde tem mais atrativos, onde está mais bonito, mais bem constituído, Uhum. obviamente esse município vai atrair muito mais público do que aquele que não o fizer isso, né? Até porque hoje em dia é uma tendência, as pessoas buscam cada vez mais esse tipo de decoração. A gente falou muito de Natal aqui, né? Mas quais são os outros eventos e os outros tipos de decoração que normalmente acaba atraindo bastante o público? As mais comuns que os nossos clientes costumam procurar, existe a Páscoa, que já é uma temporada muito forte, né? Já nos procuraram para carnaval também. Não é muito foco da nossa empresa, porque a gente gosta, nós temos uma essência na Arte Cidade. E a nossa essência é esse mundo lúdico que reúne a família, que, né, encanta, que causa os encontros. Então a gente foca muito nos ambientes que estão conectados à família e à criança. Então, a Páscoa é muito procurada, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Nós temos uma linha que nós chamamos de linha Love, porque ela está ligada a sentimentos, corações e outros elementos, né, que remetem a esse carinho. E ela também é bastante procurada. Fizemos já muitos trabalhos de festa junina, que é algo muito comum no Brasil, né, nas regiões mais altas, e também foi fantástico. Aqui na região Itapema fez uma fogueira de LED com a gente, toda uma tematização. E esses eventos, eles chamam muita atenção para a cidade. Uma questão das nossas cidades aqui, litorâneas, né? Eu estou há muito tempo no Natal, porque a nossa empresa já vai fazer quase 15 anos e eu trabalhei quase 10 anos em outra empresa, então já é quase 25 anos aí que eu estou nesse ramo. E as cidades litorâneas tinham essa questão quando a gente ligava, elas queriam iluminação para o ano novo. Hoje é uma forte estratégia de toda a cidade litorânea antecipar o turismo, deixando a cidade preparada para o Natal, porque as pessoas das cidades do interior, elas esperam passar o Natal com a família, para depois elas virem aproveitar o nosso Réveillon. Uhum. Então, é uma estratégia delas e tem acontecido em várias cidades da nossa região, antecipar esse turismo, preparando essa cidade já em novembro, né? Sim. Pegando de novo aqui Gramado como exemplo, né, o próprio Natal Luz de Gramado, ele se estende até janeiro, se eu não me engano, e Uhum. começa bem antes, para tu ter um aproveitamento maior, porque como tu Maior. falou, às vezes a pessoa, por exemplo, Natal é algo que normalmente a pessoa passa em família, Uhum. então dificilmente ela vai viajar no Natal propriamente dito, mas ela vai querer ter essa experiência e ter esse aproveitamento da cidade. E cidades turísticas, principalmente, é muito interessante eles terem essa janela maior e também criar esse calendário de eventos para movimentar a cidade o ano inteiro, né? Então é muito interessante, por exemplo, se trabalhar o Natal, a festa junina, a Páscoa, porque tu vai criando novos ciclos e tu mantém a cidade em movimento o ano inteiro, né? E para o comércio isso é fantástico, né? A gente tem assim uns depoimentos fantásticos do pessoal do comércio, desde o carrinho de pipoca ao restaurante, as lojas, não importa o porte do comércio, todos são beneficiados, né? Com certeza. E, por exemplo, obviamente que o manejo do dinheiro público, ele deve ser feito com muito critério. Mas se for elencar algo que de fato traga um benefício para a cidade, com certeza esse tipo de projeto é algo que traz, porque como eu falei anteriormente, agrega várias etapas da cadeia, né? Porque tu vai ter ali pessoas envolvidas no trabalho, na manutenção, tu vai ter o aumento do turismo, consequentemente o aumento da ocupação da rede hoteleira, o aumento, né, do consumo da rede de gastronomia. Então tudo isso movimenta a cidade e acaba gerando muita receita. E se o município for botar na ponta do lápis o investimento que ele tem versus o retorno que isso proporciona para a cidade,
Porra, não é brincadeira, porque isso aí movimenta muito com um investimento consideravelmente baixo pelo tipo de retorno que se tem, né? Pelo retorno, né? E o gestor público, quando nós apresentamos a empresa, cada um tem uma necessidade, mas ele pensa muito sim em movimentar o comércio, em ter um maior rendimento para a cidade, né? Mas existem muitos benefícios envolvidos nisso que nós, há tanto tempo no mercado, temos a percepção, porque o Natal, ele é algo muito forte para qualquer pessoa. Existe até a pessoa que tem uma memória um pouco triste, às vezes da perda de um parente, alguma coisa assim, mas em geral, todas as pessoas falam do Natal com uma alegria no rosto. Então, o Natal numa cidade, ele é um cuidado com a população. O Natal, a Páscoa, porque são temáticas que envolvem a família. E hoje, assim, nesse mundo todo acelerado que a gente está vivendo, vendo tanta coisa, né? Tanta gente buscando autoajuda e tudo mais, a gente entende que essa tematização ela ajuda em muitas áreas, porque a tematização ela causa encontros, né? E a simplicidade dos encontros, da união das famílias, de você caminhar na rua, né? Muitas pessoas nas decorações, a gente vai pegando às vezes alguns depoimentos quando está lá na montagem. Eu gosto de saber o que a pessoa está sentindo lá. E eu já tive relatos de pessoas que começaram a fazer caminhadas para ver a decoração de Natal. Eu tive um relato muito forte, assim, que eu fiquei encantada. Nós montamos, acho que 2 anos atrás, em Porto Belo, o maior Noel de LED do Uhum, mundo. Foi super legal. Ele tinha 18 metros. Desculpa, não era do mundo, esse era do Brasil. Foi o nosso uhum. ovo de Páscoa, o maior do mundo. E esse Noel, da onde você olhava na cidade, você conseguia ver o topo dele, porque é uma peça de LED e Porto Belo tem, né, as construções mais baixas. Então, uma senhora nos relatou que a menina dela que tinha uma deficiência física, ela já estava há muito tempo em casa, eles estavam tratando até essa uma certa tristeza nela, entendendo isso, e ela estava há alguns meses que ela não queria sair de casa, estava se Uhum. sentindo envergonhada por algum motivo, eles estavam acompanhando isso. E ela, assim, falou cheia de emoção. Ela falou: quando a minha menina viu aquela luz toda, ela quis ir para a rua ver o que estava acontecendo. E ela bateu várias fotos, ela acompanhou a nossa equipe de montagem, foi muito legal. Então, se a gente entende que a decoração causa esse sentimento nas pessoas, o quanto ela pode contribuir para uma cidade, não só financeiramente, não só no comércio, mas a valorização e o entendimento de que as pessoas são merecedoras daquele ambiente, né? É certamente, né, um grande presente que a cidade oferece para os seus habitantes e hoje em dia se busca muito, se vê o movimento por uma infância mais lúdica. Sim. Então nós vivemos uma época tecnológica que ficou tudo muito frio, as famílias todas reunidas em torno de telas e celulares e algo tudo muito virtual. Tu não vê mais as crianças hoje em dia interagindo e tendo a vivência que nós na nossa época tínhamos. Então, se tem já esse movimento de resgate, quando tu tem essa decoração, quando tu tem, por exemplo, assim, a árvore de Natal tão significativa, aquela árvore enorme da cidade, ou que nem tu mencionaste do ovo da Páscoa, aquele ovo gigantesco, Sim. isso causa um sentimento, um impacto na vida daquela criança e da família também, porque a família vai reviver aquelas lembranças, aqueles momentos e ter esse resgate e as crianças, essa nova geração vai poder ter essa vivência Uhum. e a gente resgatar o espírito do Natal, esse sentido da Páscoa, que hoje em dia tem ficado assim muito na parte comercial e Uhum. nem tanto nessa parte do emocional. A gente consegue reconectar as pessoas e principalmente as famílias, né? Não, com certeza. A gente vê assim reencontros mesmo nessas decorações, é fantástico. E assim, eu sou muito apaixonada pelo Natal, então eu vejo muita coisa acontecer e o quanto ele é abrangente, né? E Uhum. essa questão
do merecimento mesmo das pessoas. Elas amam falar que a sua cidade estava decorada. Você estava me falando de Gramado, né? Porque você é da região. Sim. Olha o orgulho que a gente carrega em saber que a nossa cidade foi um destaque, que ela apresentou um ambiente para várias pessoas, que pessoas vieram de longe conhecer, né? As pessoas que trabalham conosco no processo, os nossos funcionários, as equipes de montagem, elas falam com maior orgulho, elas fazem questão de dizer que elas participaram. Então, envolve todo um sentimento. E isso, claro que o Natal é mágico. E ele é uma data muito importante, até em questão de produção da nossa empresa, nada se compara. Mas os outros temas também causam essa mesma emoção. Uhum. Nós fizemos agora a primeira Páscoa de Florianópolis. Foi o primeiro ano que eles fizeram. Uhum. E o efeito foi mágico, foi fantástico. A gente tem vários relatos da população, do quanto eles gostaram. A prefeitura ficou super satisfeita, né, com o projeto, o que causou, e entenderam que quanto mais eles entregam, mais as pessoas se conectam, mais as pessoas vão para a rua, mais as pessoas vivem a cidade. Então, uma movimentação que existia, talvez por algum evento, hoje ela é muito maior, porque as pessoas querem passar o seu tempo nas ruas, querem passar o seu tempo nas praças. E uma outra coisa que a decoração temática elimina. Muitos prefeitos, às vezes, quando a gente vai fazer a primeira reunião, eles nos falam assim: a Praça X não. Prefeito, posso perguntar por quê? Ah, muito vandalismo, muito escura. Eu falo, é nessa praça que você tem que colocar o produto. Porque ali você vai fazer uma diferença tão grande, a mudança vai ser tão forte que a percepção da população vai ser maior ainda. E realmente, quando você pega uma praça abandonada, suja, ou às vezes com moradores de rua, e você transforma num ambiente bem iluminado, bem decorado, é acolhedor para quem costuma estar ali e transforma aquele ambiente, leva famílias. Quem estava ali, de repente, num sentimento meio de abandono, começa a ver uma outra possibilidade. Então, eu falo que a decoração temática ela é mágica, né? Ela mexe em todos os sentidos com a cidade. Certamente ela tem esse poder de resgate de autoestima. Aham. Eu acredito que ninguém consegue ficar inerente, por exemplo, a uma rua toda iluminada ou ver uma praça Impossível. toda bonita, porque isso te causa um sentimento positivo. E eu Uhum. acho que isso, de certa forma, dá esperança para as pessoas e muda um pouco a visão negativa. Pô, a gente vive, às vezes, num cenário do nosso país com tantos problemas, Uhum. mas no fundo o brasileiro é alguém muito otimista e alguém que quer viver, que quer se entregar a esse sentimento. Então, quando ele se depara com essa decoração, com aquelas luzes, aquilo é meio que uma chave na cabeça da pessoa para ela conseguir ter esse novo ânimo e acaba automaticamente os moradores a preservar aquilo ali, porque no fundo Uhum. ninguém gosta de ver a sua cidade depredada. O que acontece é que muitas vezes pelo descaso e pelo abandono acaba se criando um ambiente negativo. Quando tu tem esse resgate, as pessoas enxergam aquilo assim, Exatamente. pô, vamos se unir porque olha como ficou legal isso aqui, olha como ficou bonito. Justamente, você mantém, você deixando de lado, você mantém um ambiente propício àquilo, né? Muitas das gestões, às vezes, mencionam colocar nos bairros, levar para a periferia, levar para lugares que, às vezes, são perigosos, e as pessoas têm um cuidado tão grande com a decoração quando a gente leva, existe uma preocupação de vandalismo e eu assumo, vocês podem ficar tranquilos, a gente não vai ter vandalismo. E realmente, quando algo chega inovando num lugar que antes talvez era escuro, era abandonado, era perigoso, a gente não tem problema, porque aquilo é super valorizado, é algo muito novo ali. E sim, muda a visão das pessoas, muda a energia. Eu vejo isso todos os dias dentro da nossa fábrica. Pessoas, nós temos trabalhos de todo porte dentro da empresa, trabalhos muito simples, desde os artesanais, né? Então, é uma fábrica, temos os operadores de montagem, até os cargos, né, com mais conhecimento, enfim.
todos entendem ali o seu valor e o que ele gera lá no final. Os nossos funcionários, às vezes, eu acho muito legal pessoas que vêm procurar o trabalho, às vezes não entendem do que estão fazendo, mas quando elas começam e entram naquela energia, vêm novas ideias, elas se sentem valorizadas, nós damos o espaço, né, para elas terem opinião de criação, porque a criação ela está em todo lugar. Então eu Uhum. vejo isso diariamente dentro da nossa fábrica e é muito fácil para mim ver isso na cidade, né? Ah, certamente. E falando um pouquinho dos projetos, Uhum, obviamente tu como criadora deles, uhum, eu não posso te pedir para tu me dizer um preferido, mas assim, ó, quais os mais notórios que tu trabalhaste, que te deu mais orgulho em fazer? uhum. Bom, tem vários trabalhos, eu amo cada peça nossa. Ah, tem as lá do início que hoje eu penso que elas poderiam estar um pouco melhores. Quando a gente começa, a gente vai aprendendo. Então a gente está sempre reciclando, colocando peças novas, mas as maiores, com maior grau de dificuldade, sempre são as que me encantam. Até porque eu entendo a magia de todo o processo. Esse Noel que eu falei de de Porto Belo foi uma peça muito expressiva, muito legal, 18 metros de altura, com uma feição de um Papai Noel, que teria que ser uma feição humana, Uhum. então, fazer uma escultura tão gigante de aço, que é um material, né, um pouco difícil de trabalhar, e fazer ela parecer carinhosa foi um grande desafio. E pelo porte dela, segurança e tudo mais. E essas peças muito gigantes, elas sempre ficam no meu coração. Nós aqui em Balneário Camboriú, alguns anos atrás, colocamos no mole da Barra Sul uma bola de Natal gigante, de 14 metros. E até hoje, meus vizinhos outro dia estavam comentando, as pessoas relembram essa peça, porque foi uma escultura gigante, algo muito exclusivo. Foi um grau de dificuldade também alto, porque ela estava, né, lá no mole, muito vento, precisava ser bem estruturada. Então, não é só a imagem que me encanta, mas todo o processo e quando eu lembro de todas as pessoas envolvidas, porque eh, quando a gente vê a decoração lá montada, vê algo bonito, encanta os olhos, mas quando você entende que existe vários processos ali dentro que precisam ser muito bem estudados pela questão da segurança, pela questão do sentimento que ela vai causar nas pessoas, aí esse processo todo me encanta. Ah, certamente, e eu acredito que esse tipo de escultura, sobretudo Uhum. a essas grandes, de grande porte, é algo que acaba se tornando uma referência e sendo Sim. lembrado ao longo dos anos pela todas as pessoas e também pelos turistas que Uhum. ali passaram e acaba criando um referencial. Claro, não estamos aqui promovendo uma disputa entre municípios, mas sabemos que existe, né, aquela disputa, eu quero que o meu Natal seja mais lembrado do que o do meu vizinho ali. E certamente passa muito pela decoração, né? Quando tu traz, obviamente, com uma peça expressiva, por menor que seja o teu município, ele vai se sobressair, ele vai chamar a atenção, porque as pessoas vão comentar aquilo ali, né? Ah, com certeza. E assim, uma das coisas que eles nos procuram muito é por essa capacidade de fazer peças novas, né? Essa criação. Eu entendo hoje que no nosso setor precisa ter muito preparo para isso. É, São decorações que acontecem com prazo curto para montagem, né? Envolve muitas pessoas, é uma inauguração com milhares de pessoas assistindo. Você tem que ter todo um sistema de segurança, mas nós somos pioneiros nisso. A gente gosta dos desafios, né? E Uhum. todo ano, assim, quando a gente inaugura uma peça fantástica, essa prefeita é automático esse questionamento. Todos fazem, é muito engraçado. Esse ovo de Páscoa que a gente fez, 20 metros de altura, foi o maior do mundo, foi muito legal de LED. Lá mesmo, enquanto eles estavam inaugurando, a gestão me falou o seguinte: nossa, o que que a gente vai fazer para o ano que vem? Porque tem que encantar, tem que ser maior. Uhum. O Papai Noel de LED foi algo muito marcante. Então, nossa, o que a gente vai ter para o ano que vem? E elas, sim.
As cidades existe sim, né, um pouco ali de uma disputa no bom sentido, de querer entregar mais, de querer ser novidade, de querer atrair mais turistas, né, e Uhum. de também ter esse mérito da minha cidade ser a melhor decorada, né. É, certamente, não somente da a minha cidade ser a melhor, como Uhum. principalmente a minha cidade não ser a pior. Eu não vou citar aqui o nome da cidade para eles não ficarem aborrecidos comigo, mas tem uma cidade que ela fez uma decoração de Natal Uhum. e inclusive isso aí deu um baita problema, porque eles Uhum. gastaram um dinheiro considerável na decoração. Uhum. Contudo, tu já vai entender, foi chamado o Natal Pet, porque eles usaram materiais de tão baixa qualidade que diziam que toda a decoração era feita de garrafa PET. Entendi. E algo assim que na primeira semana já não tinha mais, já Nossa. estava tudo quebrado, tudo destruído. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa preocupação que vocês têm na Uhum. construção das peças, porque, por exemplo, quando tu trabalha numa peça expressiva dessa, além, obviamente, de tu te preocupar com a durabilidade, tu também te preocupa com a segurança, né? Sim. Então, como é que é esse processo de construção? Que tipo de material que vocês utilizam e como é que é a durabilidade dessas peças? Essa é uma preocupação muito grande nossa. E hoje nós estamos no meio público, os processos de compra normalmente são por licitação. Então, o que nós falamos muito para o gestor? Procure empresas especializadas. Nós somos uma empresa especializada. Nós pensamos, analisamos todo o resultado final. E sim, nós já teve eu acho que 2 ou 3 anos atrás, surgiu uma matéria na NSC de 20 cidades que ficaram sem decoração, né, de uma empresa que se aventurou e não conseguiu fazer essa entrega. Porque realmente a responsabilidade é muito grande, envolve normas técnicas, envolve equipe de instalação treinada, envolve segurança. Nós temos uma linha de brinquedos que é muito legal, pequenos brinquedos de parque, uma rodinha gigante, carrossel, flycar, e tudo isso envolve monitoramento. Nós precisamos treinar os monitores de que forma eles vão acomodar as crianças no brinquedo, o time de dar a partida no motor. Então, são vários pequenos detalhes. Quando a pessoa está lá vendo a decoração, ela não imagina tudo o que está acontecendo em volta dela. E uma empresa especializada, ela vai pensar desde o início até o final, até a retirada. Desmontagem, por exemplo, que é algo que poucas pessoas ligam, é algo muito sério, né? A gente já viu, até pouco tempo eu vi um acidente com uma árvore de Natal, um caminhão Munk que tombou, enfim. Então, existe muita coisa envolvida e precisa ter conhecimento para trabalhar com isso, né? Você precisa estar sempre se antecipando aos possíveis problemas, porque quando se fala de algo público, que vai estar exposto a qualquer pessoa, você tem que prever os problemas. As crianças que sobem na árvore de tela de LED, você tem que ter sim, o pai não deveria deixar a criança escalar uma árvore de LED porque tem energia. Mas às vezes o pai ele não está ligado na criança, então nós precisamos prever os riscos e garantir que eles não aconteçam. Né? Uhum. É, nisso também passa muito pela construção Uhum. das esculturas ali, por exemplo, para tu lidar com material, por exemplo, vai ser resistente à água, que vai ser Sim, resistente a qualidade. esses impactos. Óbvio que tu não vai Uhum. incentivar que a pessoa vai interagir com a peça, vai escalar a peça, mas, por exemplo, tem que prever, e se der um grande temporal na cidade, como é que vai se comportar essas fiações no tempo? Ou, por exemplo, Aham. se o turista for lá, for chacoalhar, for encostar, não vai despencar, não vai cair, não vai quebrar. E isso tudo, muitas empresas às vezes economizam nesses detalhes, o que acaba gerando uma grande dor de cabeça para os municípios, né? É justamente isso. Nós aqui, a região sul é bastante chuvosa, né? Nessa Uhum. época, então é uma preocupação nossa. Tem praças que ficam alagadas, então os nossos LEDs, eles têm um tempo ali para estar submersos. Tudo você tem que prever e pensar. E aí é um alerta mesmo para a gestão pública, né? Nós já vimos várias prefeituras que chegam, às vezes, desesperadas até nós. Olha, nós tivemos muito problema ano passado, nós tivemos um acidente, nós tivemos licitamos uma árvore e recebemos várias
vários aramados de ferro que não representavam o que a gente queria. Então, nós temos o cuidado de fazer o nosso cliente entender todos os riscos, tudo que envolve, para que ele realmente consiga fazer uma compra segura. Então, toda essa parte de orientação, inclusive isso já foi questionado na nossa empresa e eu falo, eh, quando se fala do meio público, tudo tem que haver uma licitação, Uhum. mas você precisa explicar para o seu cliente que uma prefeitura não entende de decoração natalina, ela entende da gestão da cidade. Então, Uhum. nós precisamos explicar para o nosso cliente todos os riscos, tudo que pode acontecer, para depois realmente nós participamos de um processo de licitação da forma mais transparente possível, né? Mas o que eu falo para eles é o seguinte: é, nós ajudamos nas orientações melhores possíveis para que num processo você realmente receba o que você está solicitando, né? E aí, se for a nossa empresa, se for uma outra empresa, nós damos essa orientação, mas que ela entregue algo seguro, porque isso é uma questão de segurança pública, de responsabilidade. E outra, é um evento que ele é esperado pela população inteira. É anunciado, eles gastam com recurso de marketing, né? Uhum. Eles fazem todo um planejamento, existem shows, eventos envolvidos, e já existe todo um investimento antes da decoração ser montada. Então, é toda essa responsabilidade, né? Imagina, você está esperando um Natal mágico com um castelo de LED de 18 metros, como nós temos lá, maravilhoso, e aí você recebe lá uma meia água de LED dizendo que é um castelo. Não pode, né? Então é uma Uhum. responsabilidade muito grande mesmo. E existe é, é, muitas formas de levar um evento desse, né, para um caminho que não é o que você esperava. Então, a gente tenta dar todo esse suporte para que o gestor ele entenda o que ele está comprando, né? E a necessidade de ter um processo seguro e empresas que vão conseguir entregar com qualidade, né? É muito importante, principalmente para os gestores de cidades do Uhum, interior, cidades menores, que eles tenham um entendimento do processo licitatório sim. para na hora que eles forem formular o edital, que eles Uhum, sejam precisos e até que eles se cerquem de pessoas com experiência. É até muito legal, por exemplo, eles fazerem uma consultoria, trazerem pessoas entendidas do ramo, como tu, por sim, exemplo, é muito para importante. ajudar nesse processo. Por quê? Porque a licitação, se ela mal elaborada, ela pode aceitar muita coisa, inclusive de brechas Infelizmente, né? para que uma empresa ganhe e não entregue. Uhum, Aconteceu já no município do interior, uhum, de uma empresa ganhar uma licitação de nós. uhum. Obviamente que ela ganhou com um valor impraticável a nível de mercado, a gente estava com um valor muito bom para a nossa entrega, para o que o município precisava, e eu achei estranho. Eu falei assim, nossa, mas não tem como entregar por esse valor, porque tu conhece a prática do mercado, né? Então, Sim. por exemplo, O custo, né, para se exatamente, fazer essa isso. caneca ela vai ter uma variação de preço, mas tu não pode dizer que ela vai custar 1 centavo. Não, não tem, Impossível. não tem como o processo industrial dela chegar na ponta final custando 1 centavo. Não Justamente. se paga o processo, né? Sim. O que aconteceu? A empresa não prestou o serviço, não entregou e o município ficou sem a entrega. Não, não ocorreu. Então era toda uma programação de um evento ali de uma data festiva do município que não houve essa entrega por conta de uma licitação mal planejada. Então é muito importante os municípios eles pesquisarem as empresas, fazer essa consultoria prévia, mas Uhum. principalmente ver o histórico, né? Quem é que está participando da licitação? Qual é, que é a Justamente. atuação dessa empresa no mercado? Ah, não, uma empresa que ela nunca participou, tem 1, 2 anos. Ah, não, outra tem 18, 15 anos de mercado. Uhum. Então, pô, nenhuma empresa, eu sempre digo que o tempo é o balizador de uma empresa, né? Então, nenhuma empresa ela está há muito tempo atuando no mercado prestando um mau serviço. Então, tu tem que ver Justamente. qual é o histórico, quais são os municípios que ela já atendeu, como é que foi a entrega desses municípios, qual é que é o parecer disso, para que tu não tenha nenhuma cilada, sobretudo em prazos, né? Porque, Uhum. vamos supor, mesmo que venha entregar, e tem a questão do prazo também, porque eventos têm uma data para começar, uma data para finalizar, né? Sim. Então, essa questão da entrega de prazos é algo assim que pode ser muito prejudicial para o município, né? Ah, importantíssimo. A responsabilidade com qualidade, a responsabilidade com prazos.
E assim, é muito importante verificar se a empresa tem um local realmente, existe um estoque de produtos, existem profissionais treinados, né? Existe uma equipe já qualificada, porque é muito difícil você conseguir fazer um mega Natal de uma cidade com uma equipe contratada no final do ano. É raro você conseguir fazer um bom trabalho dessa forma. Então, a empresa ela já tem que trazer um conhecimento, né? Ela já tem que trazer um histórico. E algo muito comum as pessoas entenderem. Hoje isso já está mudando muito esse cenário, mas entenderem que decoração pode ser improvisada. É comum as pessoas acharem isso, por mais absurdo que pareça. E não Uhum. pode. Decoração tem que ser bem planejada, envolve muita segurança, envolve muito investimento, né? Hoje tem prefeituras que investem um orçamento muito forte para decorações, então elas precisam realmente entender se aquela empresa consegue atender, se ela tem know-how para isso. O tempo de empresa hoje, infelizmente, no processo público, ele não pode ser considerado, mas a estrutura, a capacidade de atender, sim. E tem uma coisa que é o mais importante para mim em qualquer negócio, são os valores da empresa, né? A nossa empresa, ela foi formada, eu fundei a empresa, e os valores que nós temos desde o início, a questão de entregar sempre mais, de surpreender o cliente, ela vem forte até hoje. Hoje, o meu trabalho como CEO na empresa é manter essa cultura forte, ativa, porque quando você vai aumentando muito o número de pessoas, você precisa estar educando e envolvendo essas pessoas na cultura para que a essência da empresa não se perca. Então, os valores da empresa, nós jamais. Eu não me permito deixar uma decoração com algo a desejar. Já teve várias cidades que eu fui lá, montei o cenário, por questão orçamentária eles limitaram. Eu falei, não, vamos levar mais umas peças, vamos colocar mais isso aqui. A gente tem que entregar o todo fantástico, completo, né? Tem que entregar assim o sorriso para as crianças mesmo. Uhum. E isso é uma preocupação, é um valor da empresa, é de quem quer entregar um produto bem feito, né? Não está visando. Claro que uma empresa vive de rendimentos, ela precisa ter faturamento, né? Isso que movimenta as empresas, mas não pode ser o único foco dela, porque o foco dela tem que ser o propósito final, a entrega, aquela magia, né? Porque aí você não se permite entregar um trabalho não tão completo. Nós não nos permitimos. Uhum. Uhum, Eu entendo muito bem o que você está falando, porque quando tem a paixão envolvida na empresa, justamente. tem um compromisso com o nome da tua empresa que está ali naquele projeto. Então, por Isso, exemplo, eu não posso entregar um projeto que seja menos do que excelente. é isso mesmo. E porque isso tem esse amor envolvido, né? Uhum. Essa paixão. Mas, por exemplo, como é que funciona isso daí? Uma empresa não, no caso, Uhum. um município, ele adquire essas peças ou ele loca, digamos assim, essa decoração e depois essas peças são retiradas? Bom, hoje nós trabalhamos nos dois formatos, né? Nós somos fabricantes de todos os produtos, então, tanto nós temos produtos para locação quanto para venda. O nosso produto de locação, e isso é algo assim muito forte, as prefeituras mencionam muito, isso é um diferencial da nossa empresa. Eles falam: ah, mas a gente fez locação e recebeu tudo novo. Eu falei, independente da locação ou da venda, você vai receber tudo novo sempre. A gente tem todo esse cuidado. Então, as peças que eu tenho peças de estoque já desde o primeiro ano que eu abri a empresa, que já foram repaginadas, porém elas voltam, passam por todo um processo, nós tiramos todos os LEDs, passamos, fazemos o tratamento da ferragem, vai para a pintura novamente, para depois colocar LEDs novos a cada utilização, a cada temporada. Então, nós não reutilizamos lâmpadas, e isso é uma característica da nossa empresa, né? A pintura igual, não existe reparo. As peças voltam, elas vão para um processo de lixa novamente e recebem uma pintura nova, né? Então, isso
um cuidado que nós temos, independente da venda ou da locação, e hoje a maioria dos municípios faz a opção da locação porque envolve muito espaço. A Uhum. nossa área hoje lá tem 14 mil metros quadrados, né? E muita gente cuidando para manter todo aquele material. Então, a maioria faz essa opção da locação. E nós garantimos que você receba um produto de locação como se fosse a primeira vez que ele estivesse sendo utilizado, né? Pô, que fantástico isso, todo esse processo de manutenção, né, de fazer a desmontagem das peças e todo esse manejo. Uhum. E, pô, isso eu acredito que também se torna um grande diferencial de vocês, porque vocês acabam tendo um acervo muito grande de peças que, por exemplo, já pode atender vários projetos do município sem vocês ter que ter a necessidade de construir aquilo e, consequentemente, de ter uma entrega muito rápida, né? Ah, sim, e nós somos muito conhecidas nesse quesito, assim. Eh, Tem muita prefeitura, sim, que deixa para a última hora, questão às vezes orçamentária ou uma mudança de secretaria. Nós temos prefeituras que começam a planejar o Natal lá em janeiro. Passou dezembro, elas já estão querendo novidades, querendo entender o que nós temos e começam a fazer pesquisa em várias empresas para ver o que vai ser o próximo Natal, né? Mas tem muitas que deixam para a última hora e nós hoje temos um estoque muito grande que foi construído ao longo desses anos. Todos os anos, embora o estoque seja enorme, nós ainda investimos em muito produto novo para que os nossos clientes recebam tenham a opção de ter feito um Natal conosco e ter um novo Natal completamente diferente. E isso também nos proporciona atender muito rápido uma demanda. Nós atendemos natais gigantes para prefeituras enormes, com 20, 30 espaços, às vezes diferentes, né, entre ruas, praças, avenidas, fachadas, em 7 dias. Então, nós temos um prazo de entrega muito rápido, um processo muito ágil, né? Uhum. Para poder atender muitas demandas de última hora. Assim, é muito importante Uhum. isso, né. E falando, por exemplo, assim, a empresa privada que queira fazer a decoração na época de Natal, por exemplo, sabemos que os municípios Uhum. estão procurando vocês prestam esse serviço também? E como é que funciona a questão de prazos e agenda para isso? É tranquilo mesmo se a pessoa te procurar em cima da temporada? Ah, com certeza. A gente, principalmente empresa privada, que são decorações de menor porte, normalmente, né? Então, nós temos soluções rápidas e como a gente está acostumado com toda aquela estrutura da cidade que envolve tantos processos, é muito rápido para a gente atender uma fachada de uma loja ou pousadas que nos procuram. Hoje tem muitos condomínios que fazem com a gente também. Então, esse atendimento é muito rápido, né? Para a gente é muito prazeroso porque a gente consegue uma entrega rápida e normalmente ainda um leque muito grande de produtos para eles escolherem, né? Uhum. Sabemos que tem muitos municípios que eles acabam sendo reconhecidos por algum aspecto, Uhum. seja no nome do município ou na gastronomia. Vamos supor que o município ele queira criar uma decoração, seja de uma praça, seja em algum ponto estratégico para movimentar esse turismo, mas não necessariamente numa época como Natal, como Páscoa, mas algo efetivo. Vamos supor, o meu município é o município do pescado, do peixe. Eu quero fazer algo ali que remeta, né, peixe para fazer uma atração gastronômica, para posicionar o meu município com algum diferencial. Vocês fazem esse trabalho também? Com certeza, nós amamos criar isso, né? A gente gosta de saber qual a referência da cidade e sugerir algo. E assim, é uma memória que a gente tem de cidades. Eu andei muito esse Brasil, né? Visitando os meus clientes, que é um em cada cidade, então eu andei bastante. E sempre a lembrança que eu tenho da cidade é algum monumento, é um portal de entrada da cidade. Tudo isso nós desenvolvemos e somos capazes de produzir com bastante criatividade. Eu me lembro de alguns exemplos do Rio Grande do Sul, por exemplo, como Venâncio Aires, que tem a parte das cuias, do chimarrão, que Sim. remete ao chimarrão. A maior parte das ervas que eu já consumi não eram de Venâncio Aires, mas Venâncio Aires ficou cravado Na na minha sua mente memória. como a terra do chimarrão por conta dessa
propaganda Uhum. que se criou e que se desenvolveu em torno disso, e os monumentos reforçam esse sentido. Uhum. Teve uma viagem que eu fiz que tinha um monumento, eu falei do peixe, que tinha um monumento do peixe, e falava que o município era reconhecido lá pelo melhor peixe de uma determinada espécie, eu não me lembro, que já faz bastante tempo, Uhum. mas eu me lembro que eu fui num restaurante local lá, pedi indicações, porque eu queria provar o tal do peixe, que aquilo ali chamou a atenção e se tornou um ponto de referência. Por exemplo, quando for lá em tal lugar, tem o monumento do peixe, inclusive dá para almoçar no restaurante lá, que tem um peixe bom. Uhum. Então isso cria um movimento para a cidade, né? Com certeza, e olha só, você lembra dessa cidade, né? Eu viajei muito o interior do Paraná, e aí eu lembro bastante de Marialva, que tinha uns cachos de uvas gigantes, e outras cidades, né, que eu vou lembrando assim de monumentos. São cidades que talvez eu passaria e eu jamais lembraria. Mas o monumento ele faz você recordar, e sim, você foi procurar, né? Porque quando você vê lá de repente, Rancho Queimado, que tem lá, acho que são os morangos, né? Uhum. Você tá só passando para subir a serra, talvez para ir a Urubici, para ir a Urupema, e você passa por lá, isso chama a atenção, você vai fazer uma consulta da cidade, né? As cidades turísticas, elas estão muito atentas a isso, mas qualquer cidade pode fazer essa memória, né? E às vezes um simples monumento abre campo para uma grande oportunidade de turismo e de negócio, não é? Exatamente. Às vezes, por exemplo, tem um município que ele tem muitos produtores de queijo. Uhum, Então, por exemplo, tem uma determinada espécie de queijo naquele município e os produtores são bons. uhum, Tudo é propaganda. com Então, certeza. quando não se cria a propaganda, não se cria um movimento. Então, tu pode ter ali produtores que vão vender o seu queijo ali para, se Uhum, alguma alma perdida resolver ter a curiosidade, ou o município pode investir, pode fazer algo temático, pode fazer um movimento, pode organizar esses produtores, sim. dar uma roupagem melhor para esse produto, para tu conseguir elevar o ticket desse produto e criar um segmento para a cidade ali que não existia, né? Que não existia. O turismo é assim, ele é criado mesmo, né? Exato. Os pontos turísticos, eles são criados pela tematização. Você tem lá um morro e de repente tem uma cruz gigante, você cria um contexto para ela e ela vira um roteiro turístico, né? E aí tá a dica para os gestores públicos, né? É uma forma de você criar um roteiro turístico para a sua cidade, é um simples monumento, um simples portal de entrada indicando o que aquela cidade pode proporcionar. Certamente. E daqui a pouco o município ele pode até não ter, não ser a Páscoa mais tradicional, mas Uhum. começar a ser a Páscoa que mais chama atenção, o Natal que mais chama atenção. Então, todo esse movimento é importante, porque hoje em dia essa palavra eu não gosto muito de usar porque todo mundo usa, mas não tem como não fugir do posicionamento. Sim, Mas tem um ditado antigo que diz, né, que quem não é visto não é não lembrado. é lembrado. Então, e eu sempre falo assim, as pessoas falam de Gramado, mas Gramado não nasceu desse jeito. Gramado foi Se construída, ela construiu. foi planejada e pensada. Uhum. Então, da mesma forma, proporcionalmente, obviamente que os municípios não vão já começar como Gramado, mas toda Gramado tem um começo. Sim. Então, de tu fazer esse movimento, começar a fazer esses investimentos e fazer essa construção turística, fortalecer a movimentação, isso aí eleva a receita do município e ele pode ir cada vez mais progredindo nessa evolução, né? E outra coisa também que eu ouvia muito dos gestores, né? Ah, a gente não pode competir com o Natal da cidade X, aqui do nosso lado, que investe muito. E aí está um grande erro. Porque quando você cria um roteiro, a possibilidade de, se você tem uma cidade do seu lado que é referência no Natal, nossa, você está a minutos dali. É a grande oportunidade que você tem de fazer algo que não precisa ser daquele porte, mas atrair o turismo para sua cidade. Porque hoje as pessoas querem muita informação, né? Elas querem conhecer os lugares, elas querem conhecer lugares novos. Então, se você está num roteiro onde você vai poder passar por 20 decorações lindas e passar 20 dias diferentes, ou você vai numa única cidade para passar 20 dias nela,
a tendência hoje é que as pessoas queiram conhecer coisas novas, né. A gente está muito, numa geração que procura muita informação, né, é muito ativa, né. A gente acorda querendo, conhecer coisas novas, querendo fazer cursos novos, e assim também é o sentimento na questão do turismo. As pessoas querem cada vez mais conhecer mais lugares diferentes, né. Então esse roteiro, quanto mais cidades próximas uma da outra com um produto, e assim acontece com as lojas de carro, com qualquer comércio, né. Eu falo que é um erro esse pensamento e que quando eles fazem esse trabalho, entendem, né, esse resultado, a ideia muda completamente. Ah, certamente, até porque cada local tem o seu encanto, então um Uhum. Natal, ele nunca vai ser igual ao outro. Tu tem, por exemplo, o Natal de Gramado, que é de um jeito, o Sim, Natal de Balneário Camboriú é de outro é de jeito. outro. Pô, aqui a gente tem o mar, tem os moles, pode fazer uma Uhum. exploração totalmente diferente de Bento Gonçalves, que tu citou, que tem todos os caminhos de pedras, Ah, vinícolas. Então, cada local tem o seu charme e o seu potencial a ser desenvolvido. Mas vamos lá, Priscila, se eu sou aqui o gestor da cidade e eu quero colocar o meu município no mapa, eu uhum, quero gerar uma movimentação, mas eu não sei de fato o que eu quero fazer, o que, que eu posso fazer. Tu uhum. faz uma leitura do meu município, por exemplo, de identificar o que eu tenho para poder ser explorado e desenvolver um projeto em torno disso? Com certeza, é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. É você identificar a cultura e o que a cidade tem de diferencial. Então, para você propor algo assim, você tem que avaliar toda a região, tem que ser estudada a região, né? Qual é o seu diferencial e se isso faz sentido não só para o gestor, mas para a população. Precisa de uma pesquisa em relação a isso, né? Porque não adianta você chegar em Marialva e colocar a terra da uva se as pessoas não se sentem produtoras, né, de algo nesse sentido. Então, tem que ter a identidade da cidade. E a identidade da cidade exige uma pesquisa, existe um trabalho de campo para você fazer algo que realmente, e aí eu volto a falar, tematização é sentimento que realmente cause aquele impacto final, que é uma reação feliz nas pessoas, né? Tanto do município quanto de quem vai chegar, porque também você tem que estar preparado, né? Você não pode ter um portal maravilhoso e entrar na cidade e não oferecer aquilo que está sendo anunciado na porta, né? Então a gente faz essa pesquisa e também ajuda com ideias para potencializar isso, né? É, tu falou das particularidades de cada local, Uhum. tanto para as particularidades do município, quanto também para eventos, porque vai ter alguns locais que, por exemplo, que a festa junina vai ser Aham. mais importante que a Páscoa, que o Natal Sim. e vice-versa, né? Então é importante respeitar a regionalidade, até porque nós estamos num país continental Uhum. e cada região difere muito uma da outra em grau de importância que cada evento ou que cada característica do local tem em relação ao outro. Com certeza. E às vezes o mesmo evento tem diferentes faces em cada região. A nossa Páscoa aqui e a Páscoa em São Paulo e a Páscoa no Nordeste, elas são completamente diferentes, elementos diferentes. O Carnaval, né? O Carnaval é totalmente diferente. O Carnaval do Rio de Janeiro para o Carnaval na Bahia, para o nosso Carnaval. Então, a empresa de criação, ela tem que estar atenta a isso, né? Ela tem que levar identidade para a cidade, identidade para as pessoas realmente se conectarem com aquilo, né? E hoje a Arte Cidade ela está atuando em todo o Brasil? Hoje nós atuamos em todo o Brasil. Nós temos uma atuação muito mais forte na região sul, sudeste, né? Uhum. Atendemos muito Mato Grosso do Sul, porque ao longo desses anos foi construído, né, todo um trabalho, já somos referência em várias regiões. Mas atendemos a todo o Brasil. Como eu falei, já fiz Natal em Porto Velho, né, Rondônia, já fiz Rio Branco, no Acre, já fiz seguidos alguns anos Natal de Salvador, já atendemos lá na Paraíba. Então, nós temos condições de atender em qualquer município no Brasil. E nos estruturamos para isso, né, para ter
uma produtividade grande para poder atender várias regiões. Uhum. Sim, muito impressionante. Inclusive, a nova sede de vocês ali Olha. em Porto Belo é gigantesca, realmente impressiona o Uhum. tamanho da estrutura. E para as pessoas que estão nos assistindo e quiserem conhecer um pouco do trabalho de vocês, tem algum local, algum site ou as redes sociais que tem ali exemplos, por exemplo, de trabalhos que vocês já executaram? Por exemplo, eu fiquei curioso agora em ver esse ovo de Páscoa gigantesco, o Papai Noel de LED. Tem algum local onde a gente possa visualizar esses Com projetos? certeza, nós temos o nosso Instagram, né, que é o Arte Cidade Oficial, Uhum. temos o nosso site, que é o artecidade.com.br, e estamos em outras redes também, mas ali facilmente você vai localizar vídeos, imagens da nossa fábrica. Um outro diferencial muito grande é que eu vim realmente mudando esse cenário, investindo muito na nossa fábrica, nos equipamentos. Então, hoje nós temos uma estrutura enorme com produtos, né, que a pessoa pode visualizar. Em breve estaremos abrindo a fábrica para visitação, não só para os nossos clientes, mas para outras pessoas também, para o público externo, porque era algo muito comum que acontecia na nossa antiga sede em Tijucas. Às vezes crianças, famílias paravam, queriam visitar a fábrica, escolas queriam ver quando nós montávamos o showroom. Porém, ainda era um espaço que, quando entramos, era enorme, mas em 2 anos ele se tornou um espaço muito pequeno, acabamos locando outros espaços fora. Então, eu tinha uma preocupação com essas pessoas. Eu, sim, gostaria que elas tivessem a felicidade de ver uma fábrica de Natal funcionando, porque é algo lindo, Uhum. mas que elas fizessem esse processo com segurança, né? Como nós trabalhamos com tanta magia, sempre penso na recepção das pessoas, em como elas vão se sentir lá dentro. Eu falei, não, ainda não é. Por mais que elas fiquem maravilhadas com o que elas estão vendo, ainda não é a segurança que eu pretendo passar, não é a recepção que eu pretendo passar. Então, nessa nova fábrica, que em breve a gente vai estar abrindo para visitação, nós pensamos em todo esse roteiro, né, para que a pessoa possa conhecer, né, mate a curiosidade de saber onde é feito tanta coisa bonita, mas com a recepção que nós entendemos que ela merece. Ah, certamente, é fantástico. Isso daí me lembra muito a fantástica fábrica de Natal, onde tu vê ali a construção de todos Sim, aqueles brinquedos, todos os cenários. Fico uhum. imaginando que isso, sobretudo para as crianças, elas devem achar encantador, Mágico, né? Mágico, né? mágico. Sim, né? Imagina a memória do seu filho. Pai, eu lembro quando você me levou naquela fábrica. É algo muito diferente. É uma memória, né? Hum. Para você guardar para uma vida inteira. Uma grande memória para uma família, né? E os projetos futuros da Arte Cidade, o que que tá vindo por aí? Nossa, eu falo que a minha mente, assim, eu tenho que durar 200 anos para executar todos os projetos que eu imagino. É que esse mundo é tão mágico para mim que eu tenho visto muitas possibilidades, né? Mas nós temos aí já um grande projeto que está saindo, já começamos a atuar com ele, que é a confecção de parques, né? Iniciarmos na confecção de parques. É um projeto super legal. Eu não vou falar muito dele aqui, mas tem muita novidade para chegar, além de produtos novos que nós estamos ampliando muito mais o nosso atendimento e que vamos começar a surpreender esse ano. Mas eu vou deixar um quezinho aí de um gostinho de quero mais, para numa próxima a gente apresentar melhor isso, algo que eu posso garantir a vocês que vai vir muita novidade. Pô, certamente. Fiquei curioso agora porque eu sou apaixonado por parques temáticos. Eu tenho certeza que vai vir muitas coisas bacanas por aí. E já fica o convite para tu retornar aqui para estar falando desses Maravilha. projetos. Queria agradecer imensamente pela tua participação e por todo esse trabalho que gera essa conexão, gera essa memória em Uhum. todos nós, né? Sobretudo no Natal que a gente mencionou aqui, que não tem pessoas que não olham essas decorações e não se conectem e não se emocionem. Então, meus parabéns. Bom, Thiago, muito obrigada, porque para mim foi fantástico. Deu para entender que você também ama o Natal. E é muito bom, né, quando a gente pode falar do nosso trabalho com pessoas que também admiram isso. Eu que agradeço muito a oportunidade. Tá certo. E antes de finalizar aqui, eu gostaria de te deixar uma recordação aqui Olha dos só, nossos que amigos da legal. Chá Real, que eu te falei que o tempo baliza a credibilidade de uma empresa, então eles têm 193 anos de história.
Fiquei impressionada quando eu vi 1834. Muito legal, É. adorei, muito Tenho obrigada. certeza que são de pessoas apaixonadas por uma outra pessoa também que é apaixonado pelo seu ofício. Ah, que legal, muito obrigada. Eu que agradeço. E para você que nos assistiu até agora, agradeço imensamente a sua audiência. Eu acho que esse conteúdo vale o teu like. Coloca aqui nos comentários qual é que é o evento que tu gostaria de ver a tua cidade decorada, bonita. Coloca aqui que eu quero saber. Se inscreva no canal, tem conteúdo inédito toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais.